Estado da Geórgia confirma a vitória de Biden, mas Trump insiste em não reconhecer derrota. Após uma recontagem manual de votos e muita pressão de Trump e seus apoiadores, as autoridades do estado da Geórgia, governado por republicanos, confirmam a vitória de Joe Biden no estado. Mesmo assim, Donald Trump mantém seu discurso de fraude, o que ele não conseguiu provar em nenhuma ação que propôs no judiciário norte-americano, e pressiona autoridades estaduais para não reconhecerem a vitória de Biden. Então, os Estados Unidos, no seu processo eleitoral, continua um processo conflituoso. Nós estamos vendo que os últimos meses do mandato de Donald Trump serão tanto um conflito interno quanto um conflito externo, conflituoso também do ponto de vista externo. Vou chegar nesse ponto do conflito interno assim que terminar sobre a realidade interna dos Estados Unidos. Do ponto de vista interno, Donald Trump se isolou dentro da Casa Branca, e desde que foi anunciado sua derrota, tudo o que ele tem feito é espalhar notícias falsas nas redes sociais sobre fraudes eleitorais, fraudes essas que ele não conseguiu provar em nenhuma ação judicial que ele fez. Os seus advogados até mesmo desistiram de representá-lo. Ele ficou com um único advogado, Giuliani, que é tão louco quanto ele, que está também desistindo de ações, está focando em disseminar para a imprensa discursos sobre fraudes eleitorais que não tem provas nenhumas, que ele não conseguiu provar nenhuma dessas fraudes que ele alega existir na justiça, e tenta convencer a opinião pública norte-americana de que essas fraudes existem. E Donald Trump iniciou uma segunda tentativa de reverter esse resultado eleitoral, que é pressionar as autoridades estaduais para não certificarem a vitória de Joe Biden em seus estados. E a gente viu, saiu hoje o estado da Geórgia terminou uma recontagem dos votos manual, muito a pedido de Donald Trump e a pedido de seus apoiadores, que pressionaram as autoridades republicanas do partido de Donald Trump no estado, que são as autoridades que controlam a eleição, e mesmo assim Joe Biden ganhou no estado. E há uma razão para isso. Donald Trump, no processo eleitoral, e isso já foi até confirmado, ele fez tanto discurso desacreditando e desinformando a população norte-americana sobre o processo eleitoral norte-americano, falando que os votos pelos correios não era seguro, que esse voto que para que sua base não votasse dessa forma, que seus próprios eleitores não saíram para votar. Você veja que o próprio discurso de desacreditar o sistema eleitoral fez com que ele perdesse um estado que os republicanos não perdem desde 1992. E isso é o mesmo que Bolsonaro faz. Bolsonaro promove um discurso de tamanha desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro que possivelmente ele desestimula a sua própria base de votar. Ele fala que as urnas não são confiáveis, que há uma fraude que ele nunca provou, uma fraude absurda no processo eleitoral, que ele não trouxe nenhuma prova, e esse discurso de fraude no nosso processo eleitoral existe desde 2014, desde lá de Aécio, pegando fotinha de boletim de urna em rede social, que ele não conseguiu provar, e levando em um processo judicial no TSE contra a ex-presidenta eleita na época, Dilma Rousseff. E isso existe desde aquela época. Veja pegar umas fotinhas de rede social e a mesma coisa, o mesmo discurso está se repetindo nos Estados Unidos, o mesmo discurso é defendido por Bolsonaro, que diz que ele chega a dizer que ganhou no primeiro turno em 2018. Ele ganhou no sistema eleitoral que ele diz que é fraudulento. E isso vai se repetir em 2022.
2022 no Brasil. Está se repetindo hoje em 2020, a gente já comentou sobre isso, está se repetindo hoje em 2020 no Brasil. O TSE acabou de ser atacado por hackers com o intuito de desacreditar a segurança do nosso processo eleitoral. Então, esse discurso de fraude é comum aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, em qualquer lugar. A extrema-direita se alimenta de promover o caos, promover a desinformação, promover a falência das estruturas do Estado, a falência das estruturas sociais, e que é desse caos, dessa violência, dessa falta de informação, dessa falta de segurança que a extrema-direita sobrevive. Então, quando você tem alguém informando, alguém falando, trazendo uma informação séria, trazendo uma informação relevante, a extrema-direita desacredita isso, falando que é mimimi, que é discurso da esquerda, que é esquerdismo, que é informação falsa. E várias pessoas têm acreditado nisso. Várias pessoas acham que elas pegam informação direto de Bolsonaro, direto de alguém, de algum blogueiro da extrema direita ou direto de Donald Trump. Eles acreditam que essas informações são verdadeiras, porque essas pessoas estão pegando direto dessa fonte. Né? E eles estão utilizando dessa confiança da parcela da sociedade para espalhar mais e mais e mais notícias falsas, que é muito fácil espalhar notícias falsas na internet. Isso do ponto de vista interno nos Estados Unidos está essa confusão, Donald Trump se recusando a admitir derrota, se recusando a deixar a equipe de transição de Joe Biden trabalhar, se recusando e promovendo um controle da opinião pública, disseminando notícias falsas, informações falsas sobre fraudes, para pressionar as autoridades estaduais a não reconhecerem Joe Biden como vitorioso e assim conseguir criar um caos tão grande que ele vai permanecer no poder. Acho que não vai conseguir, não vejo ele conseguindo isso. Já foi desacreditado seus processos judiciais, já viu a piada que é, mas é bom ficar atento, né, que se um golpe está acontecendo nos Estados Unidos, um golpe acontecer aqui no Brasil em 2022 é muito mais fácil. Aqui em 2016 já aconteceu um golpe no Brasil. Agora, do ponto de vista externo, a política externa desse final do mandato de Donald Trump também está caminhando para ser algo tumultuado e com uma possível intervenção, quem sabe até militar, dos Estados Unidos. A relação dos Estados Unidos com o Irã permanece muito conflituosa. No início do mandato, Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear que o ex-presidente Barack Obama tinha firmado com o governo do Talibã, o governo iraniano. Esse acordo ele tinha o propósito de evitar que as autoridades iranianas desenvolvessem armas nucleares. E, para surpresa geral, o Irã estava cumprindo com o acordo. Realmente estava desativando as suas pesquisas nucleares, estava desativando suas usinas nucleares, de forma a não continuar com a pesquisa que levaria a uma possibilidade deles construírem armas nucleares. Atualmente, o Irã não tem condições de desenvolver armas nucleares, mas eles têm todos os materiais necessários para pesquisar e para, eventualmente, daqui uns 10, 15 anos, ter condições de desenvolver armas nucleares. Então, o acordo internacional entre Estados Unidos e Irã se destinava justamente a evitar, a impedir que o Irã adquirisse armas nucleares. Donald Trump retirou os Estados Unidos desse acordo e o Irã depois continuou até em determinado momento cumprindo com os termos do acordo, mas por causa de pressões políticas internas parou de cumprir e agora voltou a desenvolver pesquisas nucleares.
E os Estados Unidos, a política de Trump, está caminhando para uma ação bélica dentro do Irã. Este ano nós já tivemos um atentado contra a segunda pessoa, a segunda pessoa mais importante da hierarquia de poder dentro do Irã, e isso já tumultuou a relação internacional dos Estados Unidos com o Irã. Então é bom ficar atento a essa relação. Nesse último mandato do governo, nesses últimos meses do governo Trump, para vermos como que essa relação vai se desenvolver. As últimas informações que eu tenho são de que a relação está caminhando para um conflito ou uma intervenção militar dos Estados Unidos dentro do Irã.